Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenharia de Conteúdo e hoje nós iremos falar sobre resíduos sólidos. Basicamente nós iremos falar sobre uma lei muito importante que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é considerada um divisor de águas em termos de gestão de resíduos. Mas antes da gente tratar desse assunto, eu peço a você que se inscreva no canal se você gosta de conteúdos relacionados à engenharia e ao meio ambiente. Dá seu like nesse vídeo e vem comigo. Para dinamizar essa aula, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. O primeiro, nós iremos falar sobre as definições básicas, os principais conceitos relacionados à Política Nacional de Resíduos Sólidos, como responsabilidade compartilhada, logística reversa. E, em um segundo momento, nós iremos falar sobre os aspectos, as diretrizes nas quais são tratadas na política de resíduos. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de tratamento de resíduos sólidos industriais. E complementando o assunto do nosso último vídeo sobre conceitos básicos, hoje nós vamos falar de alguns tópicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que, para uma parte de vocês, pode ser um tema comum, mas que é interessante nós revermos alguns pontos que vão nos auxiliar muito lá na nossa disciplina, na hora que nós vamos falar dos tratamentos e procedimentos de disposição final de resíduos, tá, pessoal? Então, já começando aqui, nós vamos falar de alguns conceitos básicos que para alguns de vocês podem ser bons, né, e bons, digo assim, conhecidos, e para outros, né, nem tanto. Mas vamos fazer uma revisão rápida aqui destes conceitos, tá? Basicamente, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi uma lei importantíssima que ficou 20 anos tramitando no Congresso, mais precisamente 21 anos, até ser publicada em 2010, né? Ou seja, nós estamos aí com mais de 10 anos de publicação da Política Nacional de Resíduos. E é, sem dúvida, um instrumento fortíssimo para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos. Se você ainda está fazendo distinção entre está tratando gestão e gerenciamento de forma sinônima, volte lá no vídeo anterior para você verificar a diferença entre os conceitos de gestão e de gerenciamento. Basicamente, né, o que acontece com a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Ela não é uma política que revoga, né, as leis anteriores, na verdade, ela abraça todas as legislações de resíduos, como, por exemplo, a lei de agrotóxicos, que é uma legislação bem anterior à sua publicação. O único tipo de resíduo que a essa lei não se aplica é a rejeitos radioativos. Lembrem-se lá do conceito de rejeito. Rejeito é aquilo que eu não consigo dar nenhum tipo de reaproveitamento. E essa lei, ela tem uma interface muito grande com a Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento Básico, a Lei de Educação Ambiental, a Lei dos Agrotóxicos e a Lei de Poluição em Águas em jurisdição nacional, tá? Além das resoluções CONAMAS, que são anteriores à própria Lei de 2010. Então, ela, na verdade, ela não vem aqui para substituir nada, ela vem para se tornar um instrumento fortíssimo e considerar tudo que foi feito antes de seu estabelecimento, tá? Bom, como que é estruturada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou Lei 12.305 de 2010? Ela vai vir, assim como é comum em legislações de cunho ambiental, uma parte de definições, visto que, por ser uma legislação considerada técnica, ela precisa de uma série de definições, ou seja, de conceituações que serão tratadas ao longo da lei. Por exemplo, lá na política é definido nesse setor, neste tópico, o que é reciclagem, o que é reutilização, né, conceitos que nós vimos nas aulas passadas. Depois, há também uma disposição geral, ou seja, como que a Política Nacional de Resíduos se articula com as outras leis que nós vimos no slide anterior, política de saneamento, né, a lei de crimes ambientais e por aí vai. Quais são os seus princípios, ou seja, o que é um princípio? Aquilo que fundamenta a lei,
e quais são os objetivos, que é onde nós queremos chegar, né? Então, já anotem isso aí, mas mais para frente nós vamos rever esse conceito. Os seus principais instrumentos, ou seja, quais são as ferramentas para garantir que os objetivos sejam alcançados. Apresenta um conceito muito importante, que é o da responsabilidade compartilhada, que já nós vamos ver, os resíduos perigosos e os instrumentos econômicos e as proibições e penalidades. Tudo isso está muito bem detalhado e discriminado na Lei 12.305. Então, quem tiver interesse em consultá-la, e provavelmente irá consultá-la durante sua vida profissional, se for trabalhar com resíduos, procure as extensões planalto.gov ou sites do Ministério do Meio Ambiente para que vocês garantam que essa versão esteja sempre o quê? Atualizada. Tá? Lá no nosso primeiro vídeo de apresentação da disciplina eu falo, gente, considerem sempre extensões do governo quando forem consultar legislações, ainda mais de cunho ambiental. Quais são as principais definições, né, da Lei 12.305? A Lei 12.305 traz o conceito de área contaminada, que é um local onde a área contaminada é causada pelo quê, pessoal? Pela disposição regular, ou seja, constante, ou irregular de qualquer substância ou resíduo, tá certo? Então, se tiver, por exemplo, um vizinho seu depositando, jogando lixo em um terreno baldio, aquilo pode sim ser considerado uma área contaminada. Uma área órfã contaminada é uma área cujos responsáveis pela disposição não são identificáveis. Ou seja, se você tem uma área em que várias pessoas colocam resíduo lá, mas você não consegue identificar um responsável, nós chamamos de área órfã. Mas, por exemplo, quando você chega numa área e vê que é o dono de uma empresa de construção civil que está dispondo resíduos lá, isso passa a ter a conotação de uma área contaminada. A área órfã contaminada, ela é conhecida também como bota fora. Você não consegue identificar quem é o responsável por aquela deposição. Às vezes nem é o responsável, o dono da área, né, que faz a deposição de resíduos. Às vezes ele é o prejudicado pela deposição. Então, só uma distinção entre área contaminada e área órfã contaminada. Outro conceito importante é o ciclo de vida do produto. Esse é um tema que vem crescendo muito, ainda mais com as cadeias de logística reversa que nós estamos visualizando hoje. Então, ele nada mais é do que um estudo sobre todas as etapas que desenvolvem um produto, que vai desde a obtenção das matérias-primas, dos insumos, até o consumo da disposição final. Então, por exemplo, para produzir um telefone como esse, né, a análise do ciclo de vida ela vem desde a matéria-prima que é usada para produzi-lo, que seja o plástico, o vidro, o metal, até considerando também o seu processo de fabricação, ou seja, a energia utilizada, a água utilizada, a mão de obra utilizada, até o seu consumo, ou seja, ele vai ser consumido também, vai consumir energia, até ele virar um produto que vai ser disposto ao meio ambiente. Então, essa é a análise do ciclo de vida de um produto, nesse caso, usando um telefone como exemplo. Apresenta também o conceito de coleta seletiva, que nada mais é do que a segregação dos resíduos conforme a constituição e composição, um desafio muito grande, principalmente para os gestores municipais, né, para o município, mas é muito importante para a redução do número, na verdade, do volume de material que vai para o aterro sanitário. E nós temos também a expressão controle social. O que é um controle social? E ela aparece várias vezes nessa legislação. Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações e participação no processo e avaliação das políticas públicas. Então, medidas de controle social, né, apesar do nome remeter a isso, não quer dizer contenção social. São medidas para envolver a população. Como você faz coleta seletiva sem envolver a população? Já pensaram nisso? Como você faz para que a pessoa segregue os resíduos em casa se você não tiver uma política pública eficiente?
Então, o conceito de controle social, ele tem uma conotação muito forte nessa lei, né? E, às vezes, isso é um pouco deixado de lado. Então, a ideia é a população, e vocês vão ver mais à frente, todos os geradores de resíduos, eles têm que participar e eles são responsáveis pela geração e destinação dos resíduos sólidos. Bom, além disso, esse tópico é importantíssimo para as indústrias, para as empresas, que é o conceito da logística reversa. E nós falamos isso lá nas nossas primeiras aulas, que nós temos a logística direta, né, que nós temos aqui matéria-prima, né, matéria-prima, temos aqui produção, temos lá o consumo, e, posteriormente, depois que esse produto termina a sua finalidade, o resíduo que vai para um sistema de disposição final que pode ser, hoje, adequado ou não adequado. Então, essa é a cadeia direta. A logística direta, que é essa aqui, ela apresenta o quê? O problema? Uma crescente produção de resíduos com uma retirada constante de matéria-prima. O conceito da logística reversa, que está aí, vocês estão vendo em conjuntos de ações, procedimentos que viabilizam a coleta e restituição dos resíduos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo. Então, logística reversa, como o próprio nome diz, é o contrário disso aqui. O resíduo, ele volta ao processo produtivo por meio, né, dessa logística reversa. Mais comum, né, nós já temos vários exemplos hoje, que são as garrafas de cerveja, as pilhas e baterias, o alumínio. Então, são projetos, né, de logística reversa bem implementados. Tá? Na verdade, o alumínio nem entra tanto como uma logística reversa, ele entra mais como um processo de reciclagem, que já nós vamos ver. E para que a logística reversa ela seja executada de forma eficiente, é necessário fazer um acordo setorial. Então, por exemplo, quando foi implementado as ações, né, as diretrizes para a logística reversa de pilhas, foi necessário fazer uma série de reuniões, consultas de fabricantes e distribuidores desses produtos, para que todas as vozes no primeiro momento sejam ouvidas. E no final dessa discussão vai ser gerado um acordo setorial. Esse acordo setorial, como está aqui na sua definição, é um ato de natureza o quê? Contratual, que é firmado entre o poder público, os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os vendedores, não comerciantes, para implementar um conceito importantíssimo que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Ou seja, depois de uma série de discussões entre todos estes entes, eles vão firmar isso através de um acordo setorial que vai culminar em uma resolução, em uma portaria, tá? E essa portaria, geralmente, ela é registrada, né, ou catalogada em um site ou em uma associação, né, como vocês podem ver na imagem aí. A logística reversa, né, nós já falamos aí, nós temos a entrada, a logística direta, que é aqui representada pela entrada de materiais novos, processo produtivo, distribuição e resíduo. Essa é a logística direta. Quando o resíduo volta para o processo produtivo, nós temos materiais sendo reaproveitados, e aqui nós temos a logística dita reversa, tá? Essa figura é apenas para ilustrar isso que nós estamos falando. Os acordos de logística reversa, se vocês tiverem interesse, vocês podem consultar lá no SINIR, né? O SINIR é o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, e lá tem uma aba, como vocês podem ver aqui, ó, destinada para a logística reversa. E vocês podem, inclusive, escolher, por exemplo, olha, quero ver como é que está a situação da logística reversa de embalagem de óleo, que é essa aqui. Vocês vão clicar lá e vai abrir uma página, né, falando, olha,
O acordo setorial já foi feito, não, está em fase de reunião, já foi promulgada a legislação. Então, este site, ele apresenta muita informação e é uma fonte, né, de pesquisa, que vai subsidiar a pesquisa, que pode ser subsidiadora de pesquisa, desculpe o meu erro, muito importante. Tá? Vocês têm aqui várias publicações, né, que vocês podem ver aqui em documentos. Vocês têm legislações do setor, vocês têm livros, bancos de dados, vocês conseguem ver isso por municípios. Então, é uma plataforma de informações muito boa que vocês devem utilizar, sim. A logística reversa, pessoal, só trabalhando aqui, e isso é muito importante para o setor empresarial, ela pode ser dividida em duas formas. Nós temos a logística reversa chamada de pós-venda, que trabalha com equacionamento de produtos não consumidos, em que os canais, né, os produtos retornam pelos os canais reversos que o levaram ao mercado. Para vocês entenderem isso aqui, a logística de pós-venda, ela trabalha com o produto voltando pela mesma cadeia em que ele foi ofertado. Um exemplo, quando vocês compram lá vamos dar um exemplo aqui, um telefone, numa loja de elétricos, né, de eletrodomésticos, e o telefone dá problema, o que vocês vão fazer? Vocês acabaram de comprar, ele está na garantia. Então, vocês vão na loja e vão devolver o telefone e vão pegar um novo, porque ele está na garantia. Esse produto vai ser devolvido lá na loja, né, que vocês compraram. Nesse caso aqui é um telefone, é um iPhone, né? Então, vocês podem pegar um novo telefone e o que a empresa, a loja eletrodoméstica vai fazer? Ela vai pegar esse iPhone e vai voltar com ele para quem? Para a Apple, que é a empresa que o fabricou. Então, ele vai voltar pela mesma cadeia pela qual ele foi produzido, né? Pela qual ele chegou no mercado. Então, essa logística de pós-venda. Em nenhum momento, né, o telefone deixou de ser telefone, tá? E nós temos um segundo momento, né, um segundo tipo de logística, perdão, que é chamada de logística pós-consumo. Nesse caso, o produto foi consumido e aí ele gerou um resíduo. Esse resíduo vai voltar para o mercado, mas você não entrega o resíduo lá no comerciante. Por exemplo, quando você compra um pote de iogurte, você vai ter lá o plástico, né, que vai sobrar após você consumir aquele produto. Mas você não vai lá no supermercado e devolve, né, o plástico, né, o potinho de iogurte para o dono do supermercado. Né? Você separa, leva para uma associação de catador ou deposita em um PEV, um sistema de coleta seletiva, que depois vai levar isso para a fábrica. Um exemplo mais relacionado à logística reversa é as pilhas, né? Você não vai devolver a pilha lá na fábrica da Rayovac, da Energizer, que seja a empresa que você estiver utilizando. Você vai colocar isso em coletores que devem ser financiados pelos fabricantes, importadores e comerciantes, e aí eles devolvem para a empresa. Isso acontece com baterias de automóveis, por exemplo, né? As baterias Moura, quando você vai na oficina, você deixa lá a bateria, né? Ou se você quiser depositá-la em algum outro tipo de coletor, ela volta para a empresa. Okay? Então, esses dois tipos de produtos. Logística de pós-venda, esses dois tipos de logística, de pós-venda e a de pós-consumo. E isso tudo vai culminar no que a gente chama, e é muito importante, acho que um dos pontos mais fortes da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E aí, a gente tem que fazer uma certa reflexão. Na definição da política, né, da Lei 12.305, nós temos lá conjunto de atribuições individualizadas encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e dos consumidores e dos titulares dos serviços de limpeza pública, ou seja, aqui entra o município, o estado e o governo federal, para minimizar o volume de resíduos sólidos e resíduos gerados, tá? Minimizar o volume de resíduos sólidos.
Bom, o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a responsabilidade não é do poder público apenas, não é de nós que estamos produzindo e também não é só dos fabricantes. Essa responsabilidade, ela é de todo mundo, ela é compartilhada. Então, todos os atores que eu falei aqui, eles são responsáveis, sim, por minimizar e destinar de forma eventualmente adequada os resíduos e rejeitos gerados. Esse conceito é muito importante. Ainda tem-se muita opinião de que o processamento, a coleta de resíduos seja uma tarefa única e exclusiva, um problema apenas de caráter municipal. Mas se a população não fizer sua parte no interior das suas residências, esse processo vai ser muito mais dificultado. Bom, de quem que é a responsabilidade, né, que nós estamos falando, pelo manejo e destinação dos resíduos? No caso, se for um meio urbano, essa responsabilidade é de todo mundo, nós já falamos. Então, a prefeitura, através da coleta, e os moradores, né, a população, são responsáveis por essa gestão de resíduos. No caso das indústrias, né, e é o que nós vamos falar aqui nesse slide, os resíduos industriais são responsáveis de quem? Bom, se a empresa está produzindo, ela é responsável pela geração. Tá? E isso gera uma grande confusão, tá? Em alguns casos, apesar de ser simples. Por isso que tem essa tabelinha. Quem é responsável, então, por gerenciar, estabelecer as etapas? Vamos lembrar lá dos conceitos de gestão e gerenciamento. Gestão, conceito amplo, gerenciamento é quando a gente trabalha com conceitos técnicos, como qual caminhão vai coletar, qual que é o volume, qual que é o recipiente de acondicionamento. Aqui nós estamos falando de gerenciamento. Quem é responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares? É a prefeitura. Então, quem tem que dimensionar, escolher o caminhão, contratar a empresa para coleta de resíduos, que vai passar aí na porta da sua casa, é a prefeitura. E para o comerciante, né? Para o comerciante lá que vende sapato, que vende roupa, que produz resíduo, quem vai fazer essa coleta também é a prefeitura. Quem vai coletar lá os resíduos também que são produzidos lá no fórum, né, na Câmara Municipal, também é a prefeitura. Tá? Vejam aqui, nós estamos falando da responsabilidade pelo gerenciamento, que é a parte técnica da coisa. Mas todos nós somos responsáveis pelo resíduo. A gente tem que ter essa distinção. Pelos serviços de saúde, o responsável já é o gerador, a empresa geradora. Por exemplo, se for um hospital, uma clínica de vacinação, um laboratório de análise, a empresa, no caso, é responsável pela sua geração. O mesmo acontece para a indústria, independente de que indústria ela seja. Tá? Seja uma indústria de proteína animal, seja uma indústria de produção de uma indústria têxtil, né? Por aí vai. Os portos e aeroportos também são de responsabilidade do seu gerador, assim como os resíduos agrícolas e os entulhos. Então, quem é responsável pela geração pelo gerenciamento de resíduos agrícolas e de construção civil? São os geradores. Então, tudo isso aqui é de responsabilidade do gerador, certo? Lembrando, quando a responsabilidade a responsabilidade do gerenciamento é da prefeitura, isso não exime a parcela da população.